Olá você, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, textos, palestras, etc. e os programas que são veiculados pela Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e a Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal. E é por isso que nós reunimos aqui o que vai atender às suas necessidades. Pesquise, estude e lazer. Aqui você vai encontrar o material que atende aos seus pré-requisitos. E é por isso que lhe convidamos para mais esse programa. Programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Tormentos Voluntários, apresentação de Del Soares, Dona Marília, Cátia Martins e Hugo Laércio. Todos eles lá da Web Rádio Cristo Consolador em São Paulo. Muitíssimo obrigado mesmo pela companhia e vamos ao programa. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estudando aí o Evangelho de Jesus, nesta manhã de segunda-feira, hoje que é dia 10 de janeiro de 2022, nós estamos aqui juntos para mais um programa, eu, Marília, Cátia, e já agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade desse amanhecer, por essa oportunidade de reflexão, de estudo, de aprendizado, e já dando um bom dia às nossas companheiras, minha esposa Marília aqui do meu lado, nossa companheira Cátia, companheira da caminhada, companheira dos aprendizados. Bom dia, Marília, bom dia, Cátia, já vou cumprimentando as duas, e bom dia o público, né? E aí vocês já sejam sempre bem-vindas, tá? Obrigado, Delcio. Bom dia, minha querida amiga, companheira de jornada, irmã do coração espiritual, Cátia Martins, que está sempre aqui nos auxiliando, apoiando, incentivando nessa nossa caminhada, que não é fácil, é cheia de turbulência, mas que a gente vai, né, com o nosso barquinho jogando para cá e para lá nas águas turbulentas da vida, mas a gente tem um caminho a trilhar e a gente não pode perder a nossa fé e esperança de dias melhores, e assim a gente continua. E agradecendo a Deus por esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que Jesus possa nos conduzir sempre nesse ideal que abraçamos. Muito bom dia a vocês, meus amigos, vocês, meus irmãos de caminhada. Também agradeço o incentivo aí para continuar estudando e com esse estudo, né, fazendo com que a gente se transforme, né, porque o estudo traz a transformação do coração, na mente, fazendo com que a gente sempre relembre, né, de ter atitudes melhores, positivas, ou pelo menos quando a gente errar, saber como recomeçar, saber o ponto que a gente parou, né? E isso é muito importante. Por isso que estudar, falar sobre Jesus, falar sobre os ensinos dos espíritos amigos é muito importante para a gente estar sempre relembrando, nós que somos, né, muito envolvidos no plano material, sempre mais envolvidos no plano material, então a gente tem que ter os lembretes de que nós não somos só matéria, nós somos espíritos também. Meu muito bom dia a todos os nossos ouvintes queridos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Agradeço imensamente a todos, né, que nos incentivam aí a produzir, a estudar também, a produzir o programa, fazendo com que a gente leve essa palavra abençoada do Mestre a todos aqueles que pretendem também a transformação como nós. É isso aí. Todos juntos. Muito bem, então vamos iniciar já o nosso trabalho, né? Tiramos aqui uma mensagem do livro Pão Nosso para que possa ser feita a harmonização do nosso ambiente, né, de trabalho. Já escolheu aí Pão Nosso? Já, do livro Pão Nosso,
a mensagem de número 101, resiste à tentação. Bem-aventurados o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega, nas águas da inferioridade, eu ia falar no barco, na preparação, ela já no seu não podemos aguardar inserção de ásperos conflitos interiores, mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo. Devemos esperar a multiplicação das dificuldades de que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, tá difícil. Vamos lá, vou dar início aqui, que a Ana Marília aqui pegou uma crise de tosse agora, né? Então vamos lá. Ao vivo é sempre assim, né, Cátia? Não tem como a gente editar no meio do programa. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhes rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à profiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurados aquele que sofre a tentação, impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha, essa mensagem hoje ela foi tirada aleatória, né? Abri o livro aleatoriamente, mas ela não teria, se fosse outro tema, né? Ela não caía tão justamente com o tema que nós vamos discutir hoje, que nós vamos falar hoje, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, nessa passagem de Tiago, da Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Então, é um tema bastante refletivo para todos nós, né? Nos chama bastante atenção sobre as dificuldades pelo qual nós temos que enfrentar. Não é que nós não vamos passar pela vida com essas dificuldades. Dentro do nosso aprendizado, faz parte das provas que teremos que vencê-las, que aprendê-las no dia a dia, né? São os agravos, as irritações, né? O mal-estar, as preocupações excessivas, né? E tudo isso vai se juntando a esse aglomerado de ensinamentos e de situações em que nós vivemos, para que nós possamos produzir, né, esse entendimento de que não estamos livres dos desafios, né, das vicissitudes, como fala o Evangelho. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a nos libertar, vamos interiorizando esse aprendizado e vamos tirando, sim, desse aprendizado todo o conteúdo que é preciso para a prática das lições do dia a dia.
para o trabalho nosso, do pão nosso de cada dia, seja ele o pão material ou mesmo o pão espiritual, que é o que nós estamos buscando, né? Esse pão espiritual. Então, fica aí as reflexões e para que a gente possa refletir ainda mais, né? A mensagem ela nos convida a abrir a nossa mente, a refletir bastante e a tirar do seu conteúdo o essencial, aquilo que vem nos ajudar mesmo nos momentos de maiores dificuldades pelo qual possamos estar passando. Então, vamos envolver a nossa irmã Kátia para que ela possa fazer a nossa prece inicial dessa manhã. Então, vamos assim, nos acalmando e nos harmonizando, sentindo já a presença amorosa do nosso Pai amado, nosso Criador, nosso Paizinho querido. Ele que nos criou, que nos entende, que nos auxilia, sabe o que se passa no fundo dos nossos corações, da nossa vida, sabe das nossas intenções antes mesmo da gente pôr em prática. Ele que nos conhece mais do que qualquer um. Ele que nos criou, Ele sabe, Ele conhece e Ele ama. E com esse amor que Ele dedica a nós a todo momento, a cada segundo da nossa vida, vamos usufruindo desse amor e fazendo o melhor que nós pudermos, para chegarmos até os braços amorosos desse nosso querido e amado Pai. Caminhando positivamente, firme na vida, lembrando que todas as nossas dificuldades fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vivência de espírito errante ainda na caminhada. Mas que um dia todas essas dores, essas lutas internas se transformarão em luzes benfeitoras ao nosso favor, onde nós poderemos contar com o amparo do nosso querido amado Mestre Jesus, que nos entregará prontos e melhores nas mãos do nosso Pai, aquele que nos criou. E por isso tudo que temos, que somos, pelas luzes benfeitoras que nos envolvem a todo momento, e principalmente nesse que estamos agora a participar desse programa, vamos agradecendo imensamente por essa luz, por esse amparo, com a prece que o nosso querido amado Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, toda a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos amigos que rondam esse planeta, esse universo, levando bênçãos e consolações a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, muito bom, né? A prece muito tranquila, serena para todos nós. E nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos tirar um ponto aqui antes de iniciarmos. Kátia, você tem um evangelho aí? Vou poupar a Marília da leitura, porque vai aqui dentro. Estou com o evangelho, sim. Então, vou tirar aqui. Faça um ponto aí para a gente, antes da gente iniciar. Ótimo. Vamos lá. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas, item 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Não, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão, ignorante a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos,
estando estes mais avançados moral e intelectualmente, Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. Olha que interessante, né, esse tema sobre essa questão do conhecimento, porque Jesus ele não pôde falar tudo, evidentemente porque não tinha base até para se começar um estudo. Como Jesus ia falar mais amplamente sobre o reino dos céus, sobre como se caracterizava as idas e vindas dos espíritos, né, essa migração do plano material para o plano espiritual, como ele iria falar amplamente das reencarnações, sendo que, evidentemente, que tinha também alguns pontos sobre reencarnação, mas não tinha nada tão amplo, como que se davam as comunicações espirituais, não tinha base para Jesus explicar muito mais largamente sobre isso, porque ia ter muito pouca compreensão. Jesus já não era muito bem visto por todos, né? Tanto que ainda em alguns países do Oriente ele é tratado somente como mais um profeta, mas a gente sabe como Jesus quis passar a fundo as suas lições, mas o que bastava ali, e o que Jesus deixou muito claro, muito lógico, muito assim, na cara mesmo da gente, como que teria que viver para ser melhor, né? Uma pessoa melhor, que era praticando mesmo, né, a caridade, sendo humilde, mostrando esse lado mais carinhoso, mais cuidadoso, tanto com a nossa própria pessoa quanto o próximo, né? Então, naquela época, era muito difícil uma pessoa fazer o bem, ser boa e ser bem vista por isso. Até hoje mesmo, a gente percebe que pessoas bondosas são mal vistas, porque sempre alguém vai pensar, puxa vida, qual é a intenção dessa pessoa? Não é possível que ela é tão boa, tão generosa desse jeito. Ela tem uma intenção, uma má intenção por trás de tudo isso. Então, Jesus não era bem visto por todos, mas por aqueles que lhe acompanhavam, sedentos de amor, sedentos de atenção, de auxílio mesmo, das necessidades básicas, que era alimentação mesmo, de uma palavra de conforto para o espírito, porque era tão sofrido, um povo tão carregado, assim, de coisas assim, de energias complicadas ali naquele momento, porque eram pessoas que não tinham apoio de ninguém. Então, quando aparecia uma figura daquela como Jesus, acarinhando aquelas pessoas, dando atenção às crianças, curando, falando, exortando ao espírito, dando bons exemplos ali, então era como se fosse uma luz para vários vagalumes, né? Onde ali todos os vagalumes, né? Aqui dizendo as pessoas, seguiam ele cegamente, porque viam aquela luz, não sabia exatamente como se dava aquela luz, mas sabia que era bom. Então era assim Jesus para o povo na época e, assim, logicamente, para nós até hoje. Mas naquela época, para as pessoas que tiveram contato material com Jesus, era assim, realmente, uma lâmpada seguida por, né, uma luz seguida por muitos vagalumes, ali sedentos de atenção, sedentos de cuidado, de conhecimento. Então, a gente vê que Jesus, ele deixou muito claro isso. Muitos pontos ainda a gente precisa alcançar, né, de esclarecimento, mas o Espiritismo já abriu uma porta muito grande, porque nós, espíritas, entendemos, sem querer ser o dono da verdade, evidentemente, porque há um entendimento errado sobre os espíritas atualmente. Às vezes percebo que há pessoas que falam que os espíritas se julgam os donos da verdade, mas não é assim. Nós temos uma doutrina que nós seguimos, então nós falamos segundo o Espiritismo, e não segundo as nossas próprias ideias, nossas próprias cabeças, porque nós não tínhamos esse conhecimento, poderíamos ter uma vaga impressão de algo a mais, mas de acordo com o Espiritismo é que nós falamos, é que nós exemplificamos, né? Falamos do conhecimento, porque temos essa base de conhecimento, sem ir longe de querer ser os donos da verdade, entendam bem, porque se nós, como seres humanos, também somos falhos,
Porque tem seres falhos dentro do espiritismo, dentro de todos os lugares e religiões, e até aqueles que não têm religião. Então, tem pessoas falhas, mas nós queremos passar sempre os ensinamentos do mestre e não das nossas próprias cabeças, e aquilo que foi passado através da codificação espírita, que foi ditado pelos espíritos, e não aquilo que nós falamos das nossas próprias ideias. Então, são ideias e estudo que nós fazemos, que nós tentamos ao máximo pôr em prática, que é a parte mais complicadinha, né, da gente vivenciar tudo isso. Porém, a gente tenta passar aquilo para aqueles que estão querendo conhecer algo diferente. Mas a gente passa de acordo com os estudos que nós fazemos e de algumas práticas que nós experimentamos e que dão certo. Então, quando Jesus vem mostrar para nós que a humildade, a caridade devem ser os móveis da nossa vida, é porque Jesus exemplificou isso e mostrou que essa é a porta estreita, que é a porta que vai nos levar até Deus, até os céus. E não é das nossas próprias ideias, mas a gente quer seguir alguém, né, que tem algo de bom para passar. E Jesus é excelente, é excelência nisso. E a codificação espírita, principalmente aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem mostrar para nós, viver tudo aquilo que Jesus deixou para nós, para que não haja confusão, para que não haja mais interpretação equivocada para nós, que queremos seguir algo mais claro, mais forte, mais certo, a gente busca nas lições do Espiritismo isso, que nada mais é que as lições do próprio Mestre Jesus. Então, são essas as questões de a gente trabalhar dentro de nós. O que Jesus deixou sob parábolas naquela época está pouco a pouco sendo desvendado. Nós não somos detentores de todo o conhecimento e de toda a verdade, logicamente que não, porque ainda há coisas ainda que nós não temos como explicar e não temos como provar. Porém, nós vemos que algumas bases do espiritismo condiz com o que está na ciência, das leis da física, as leis naturais. Então, a gente segue aquilo que está mais coerente, né? Não que todos devem seguir isso, porque não, a gente tem que raciocinar, né? Como Allan Kardec deixou bem claro para nós, que a fé deve ser raciocinada. Ela tem que ser encarada face a face com a razão. É essa questão que nós devemos experimentar sempre nas nossas vidas, e não seguir por seguir, e não seguir porque nós queremos ser o dono da verdade, não. É porque esses ensinamentos têm que fazer algo positivo na nossa vida, que é a nossa própria transformação pessoal. E é isso que importa, porque nós estamos aqui para nos transformarmos individualmente. E aqueles que querem aprender, que se interessam, nós estamos aqui para falar sobre aquilo que Jesus deixou marcado para a gente, e que o Espiritismo só veio reviver as lições do próprio mestre, nosso querido mestre. Muito bem, dona Cátia, você colocou muito bem as reflexões aí, só lembrando que nós estamos encarnados, né? Não podemos classificar a Terra também como esse plano de escola permanente, né? Enquanto encarnados estiver, nós vamos estar sempre aprendendo, né? Afinal, se eu perguntar a alguém ou alguém perguntar a mim como é que desencarna, como é que morre, nós não vamos saber, né? Nós não lembramos quando passamos por isso em outras encarnações. Então, agora nós vamos aprender também nesses processos aí, para um dia, né, a gente poder responder essa pergunta, né? Quando for espírito já de primeira grandeza, de conhecimento, né? Porque a vida é permuta de aprendizado sempre, constantemente. Bom, dando sequência aos estudos do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 23, hoje tratando dos tormentos voluntários. O homem está sempre em busca, que é o item 23, o homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável desta vida, o homem, ao menos, poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele, à procura das coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma,
que são um antegozo dos prazeres celestes perenes. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele caberia evitar. Há maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e outros possuem causa-lhes insônias. O sucesso de seus rivais dão-lhes vertigens. Todo seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a raiva do ciúme em que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não pensam que amanhã talvez lhes será preciso deixar todas as futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica esta fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Quantos tormentos, ao contrário, evita aqueles que sabem contentar-se com o que têm, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm ainda menos. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Mensagem do espírito Fénelon, em Lyon, na França, em 1860. Mas é maravilhosa, né? Se a gente pudesse, se a gente tivesse condição já de levar, né, com toda clareza, com todos o jeito que o Evangelho nos cuida, nos trata, levar não só para os nossos semelhantes, mas levar principalmente para nós, carregar para a nossa vida essas orientações espirituais, esses conselhos hábeis da espiritualidade que já, por vezes, vivenciou todo um desafio, porque foi um espírito que vivenciou na carne física aqui na Terra, passou pela encarnação, vivenciou os desafios e carregou consigo esse aprendizado. E hoje nos traz aqui, através do Evangelho, nos deixa através dos ensinos do Evangelho, dos ensinos de Jesus, dos ensinos da doutrina, esse legado maravilhoso que nós temos, que deve nos incitar todos os dias a querer praticá-los, a querer trabalhar conosco mesmo, né? Parar, pensar, refletir, quantas vezes for necessária. Porque às vezes nós pensamos muito pouco. Às vezes eu penso que falta muito para a gente aprender um pouco de sabedoria, porque não aprendemos a pensar. Ainda não aprendemos a refletir verdadeiramente no que nós precisamos para a nossa vida. Como diz o texto, nós vamos criando amontoados de impedimentos, né? Amontoados de dificuldades para nós mesmos. Nós vamos, cada dia mais, criando dificuldade para a nossa existência, uma vez que vamos amontoando coisas que nós não vamos nem precisar daquilo. Será que nós paramos para pensar um pouquinho do que tão pouco nós precisamos para manter a paz e o equilíbrio da nossa existência? Não é essa paz financeira que nós precisamos da conta bancária, do bolso cheio, né? da fama que todo mundo vai chamar de seu fulano, doutor fulano, ciclano ou bertano. Não é essa paz. Mas essa paz interior, que vai fazer com que nós
todos os dias da nossa existência, nós agradeçamos a Deus por já conquistá-la, por ter aprendido, né, um com os outros. Porque tem muita gente aí no intuito de ensinar que realmente vivencia aquilo que falam, aquilo que pregam. Tem muita gente procurando seguir o Evangelho de Jesus. Nós não podemos ver o copo pela metade e achar que está vazio. Né? Nós temos que perceber que o mundo está passando por essas transições, por essas dificuldades, e dentro dessas dificuldades a qual nós ainda nos encontramos, existem irmãos que já são bem mais compreensíveis em todos os sentidos. Não só no campo para não criar dificuldade para si, mas também para auxiliar aqueles que passam pelas dificuldades. O Evangelho retrata aqui vários temas que nós criamos, entre a inveja, o ciúme, nós podemos botar orgulho, vaidade, e podemos traçar tantos outros que se juntam aí a esses que o Evangelho nos traz, porque nós não contentamos com o pouco que temos e não agradecemos. Ou seja, viramos aquele poço de cobiça, onde cada dia mais nós vamos materializando o querer, mas no poder, na fama transitória. É um grande equívoco a qual nós ainda nos perpetuamos diuturnamente, diariamente. Vamos criando essa roda e ali nós vamos, às vezes, perdendo dias importantes da nossa vida para agir nesse campo, que é o caminho do bem. Esse caminho que todos nós devemos enxergar. O bem social não meu. A felicidade não minha, mas a felicidade de todos aqueles que caminham comigo nessa grande escola que nós somos irmãos. É aí que encerra o ensinamento maior de Jesus, nos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que buscar pensar. Para que o meu carro zero tem utilidade? Para mostrar para o próximo que eu sou um cara de condições financeiras boas ou razoáveis? Às vezes não tenho nem condições financeiras. Tenho 80 prestações assumidas para pagar. A juros altíssimos, né, que nós estamos vivendo. A preço de ouro. Tirando meu sono, porque se eu não tenho um salário ou não tenho condições, porque se eu tivesse condições de tê-lo, eu teria comprado à vista. Como não tenho, financiei várias vezes. Criei para mim necessidade de trabalhar muito mais. Talvez o desejo é bom, é preciso ter as condições para viver bem, sim. Mas a que custo? Há grandes reflexões aí. Eu preciso, pode ser agora. Eu tenho condições de fazer isso? Meu salário condiz com essa minha vontade, esse meu desejo? Porque se eu parar e pensar, eu não vou criar esse tormento voluntário que é dormir pensando nessas prestações ou nesse desafio que eu criei para mim mesmo. Porque 80 vezes não é simplesmente 8 vezes. E aí nós vamos encontrar na caminhada muitos desafios ao qual nós desconheceremos, que pode ser motivo de doença, motivo de perca de emprego. São tantas coisas. Então, esse nosso desejo ele pode ser controlado. É bonito, o cheirinho de um carro zero é bom? É bom. Mas, de repente, eu posso levar o meu no lava rápido, passar ali um cheirinho, limpar, tirar toda a poeira, fazer toda a higienização dos bancos, fazer ele ficar um velhinho mais saudável, mais agradável, porque ele me leva no mesmo lugar que o novo vai me levar. Às vezes, não na mesma velocidade, não na mesma intensidade. Mas ele vai me levar. Que eu demore 1 ou 2 dias para chegar, mas chego.
veja como as coisas, é preciso a gente buscar, refletir sobre o que nós estamos criando. E eu falei só do carro, mas é muitas outras. E às vezes vem aquela loja da promoção que a gente passa, tem 4 pares de sapato na promoção. Opa, tá, o preço tá 4 pares. Só tenho 2 pés. Mas eu quero levar os 4 pares. Já parei para pensar se eu preciso de 4 pares de sapato? Já parei para pensar que eu posso estar tirando dinheiro de comprar outra coisa que seja útil para comprar 4 pares de sapatos simplesmente porque está na promoção? Quando, na realidade, se eu preciso de um, eu compraria um. Evitaria transtornos maiores para depois, porque o dinheiro vai fazer falta. Então, o Evangelho ele tem esse significado. Nos tirar dessa redoma ao qual, às vezes, nós nos colocamos, nós nos encontramos, e nos trazer para a realidade da vida. O Evangelho sem a realidade da vida, os ensinos de Jesus sem a realidade do qual nós estamos vivenciando, seria uma utopia. Seria deixar lá no passado, não teria utilidade. Afinal, os ensinos de Jesus são para todos os tempos, não só para aqueles que acompanhavam na sua caminhada encarnada, mas aqueles que também propagaram depois da sua partida, e para nós hoje que somos os propagadores do Evangelho, os vivenciadores desse Evangelho. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, para não criarmos tormentos voluntários para a nossa vida, dificuldades, vicissitudes são desafios. Meu vizinho comprou um carro zero, comprou um carro seminovo, comprou um carro de top, de última linha. Parabéns, estou feliz por ele. Deus o abençoe. Olha, a felicidade também está em você enxergar a felicidade do outro. Como foi que ele adquiriu, não me importa. O problema foi dele, a questão é dele, da família dele, da organização dele. O que eu estou falando aqui é para a minha organização e para a nossa reflexão. Não é verdade absoluta, como Kátia bem disse na preparação, porque nós não somos detentores dessa verdade. Só existe uma verdade absoluta no mundo, na Terra ou em todos os mundos. A verdade Deus, Criador de tudo e de todas as coisas. Essa é a verdade absoluta, imutável. Mas a nossa não. A nossa é ponto de vista, reflexões. Então, são isso que nós temos que tirar no nosso dia a dia, aplicando as lições a nós mesmos. Bom, eu vou abrir agora a minha reflexão para as companheiras aqui. Sei que Marília hoje vai falar reduzidamente devido a essa crise de tosse, né, que está passando, a gripe, né? Então, eu vou passar para a Kátia. Se sobrar mais algum tempinho, a gente faz alguma consideração. Se não sobrar, a gente faz nos próximos programas. Não é isso? Então, Kátia, está com você, meu irmão. Tá, joia. Nossa, você foi falando, né, sobre essas questões materiais e a gente vê como que nós criamos armadilhas na nossa vida por conta do nosso livre-arbítrio. Que não é uma coisa ruim, o livre-arbítrio é uma coisa excelente que Deus deixou para nós, né? Porque nós temos a responsabilidade pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pelos atos que nós praticamos. E ele não vem aqui impor nada para nós, ele deixa a gente viver. Ele põe a nossa consciência, os recursos, as pessoas que põem a gente na vida, que nos educam, nossos pais, nos trazendo, né, valores. Então, ele dá para a gente todas as ferramentas que nós precisamos para que a gente faça o bom uso do nosso livre-arbítrio. Porém, nós acabamos que focamos demasiadamente na questão material mesmo, e a gente esquece de que a vida é um equilíbrio entre o espírito e a matéria. E a gente vê aqui quantas questões, né, nessa parte material que nós caímos nessas armadilhas. Eu pensei também, né, nessas pessoas que são hipocondríacas, que tudo arrumam um jeito de tomar um remédio. Então, sempre, né, querendo, se você está falando que está com gripe, ela está com uma pneumonia, se você está com uma pneumonia, ela está com tuberculose, se você fala que está com tuberculose, ela fala que vai morrer. Enfim,
assim, pessoas que ficam focando, se vitimizando, usando dessas questões assim de doenças para sempre estar buscando um sofrimento. E por que busca o sofrimento nessas questões? São questões assim que a gente vê que está ligado à parte falta de saúde psicológica, psiquiátrica, pessoas que precisam de se cuidar mais, de prestar atenção em si. Por que que eu estou querendo aumentar o número de doenças que vai me trazer sofrimento, né? Então, se a gente buscar prestar atenção em toda a nossa vida, os nossos sofrimentos, acho que mais de 50% dos nossos sofrimentos não está na vida passada. Provavelmente é mais na vida atual do que na vida passada. Então a gente às vezes pensa, ai meu Deus, eu estou sofrendo porque eu estou com karma aqui, que eu não consigo me livrar disso. Eu devo ter sido muito má, eu piquei salsinha na tábua dos 10 mandamentos, como diria aí o outro, né? Enfim, eu joguei pedra na cruz, enfim, mas não é, gente. Se a gente perceber os nossos erros, é da nossa própria vida atual. Quando a gente pensa negativamente, quando a gente olha os outros com maldade, como o Delson disse, né? A gente às vezes deixa de parabenizar uma pessoa porque ter alcançado uma conquista, um carro, um diploma, sei lá, qualquer coisa, uma roupa nova, a gente deixa de elogiar, de parabenizar e fica obtendo ali, né, com pensamentos maldosos. Então a gente está prejudicando a nós mesmos e o nosso próximo, mas mais a gente. Porque a gente, com esses pensamentos maldosos, a gente envolve totalmente nosso espírito, nosso perispírito, e isso, se a gente não presta atenção para se modificar, a gente vai trazendo doenças mesmo. Aí, se a gente, em vez de fazer disputa, porque, né, é só no verbo de falar que está mais doente do que o outro, a gente acaba criando doenças reais mesmo. Então, a gente precisa realmente de refletir, de ver que essas questões assim que a gente traz para a nossa vida são prejudiciais. Esses tormentos, né, por conta de pensamentos negativos, de pensamentos e de atitudes negativas, são elas que impedem o nosso crescimento. E a gente vê, inclusive, que esse mês, né, que é o mês do Janeiro Branco, ligado aí à saúde mental, ao cuidado da saúde mental, a gente vê quadros de pessoas ansiosas. Por quê? Por que as pessoas sofrem da ansiedade? Tem que tomar até remédio para parar de pensar, para a pessoa ficar meio que robotizada, porque se ela não tiver um remédio, não tiver um tratamento psicológico ali que bata ali constantemente nos pensamentos que ela está tendo, ela vai ficar só preocupada com o futuro, preocupada com coisas que nem sabe se vão acontecer, que nem sabe se ela vai passar na vida, e ela está ali preocupada com o pensamento lá longe, não está vivendo o presente, e ela cria um problema de saúde sério, porque isso hoje em dia a gente vê como leva as pessoas, a ansiedade leva as pessoas também à depressão, por conta de causar sofrimento a si próprio, por se preocupar demais com coisas que não sabe se vai acontecer. E aí, por exemplo, eu estou no ano de 2022, né? A gente está hoje no 10º dia do ano de 2022, aí eu estou preocupada com o que vai acontecer daqui a um lustro, daqui a 5 anos. Eu falo, meu Deus, quando chegar lá em 2027, como que eu vou estar? Meu Deus, eu vou estar empregada, eu vou estar viva, eu vou estar doente, eu vou ter um câncer. Aí você passou por lá, chega em 2027, você não tem nada disso. Você vê que é só a continuação da vida que você está agora, está tudo bem, os problemas normais da vida, e a gente sofreu tanto, às vezes tomou tanto remédio para se libertar desses pensamentos e não aconteceu nada daquilo que a gente esperava. Então é muito complicado quando a gente vive dessa forma, quando a gente age dessa forma, causando sofrimento desnecessário, sofrendo desnecessariamente, porque a gente esquece do nosso espírito, esquece de que aqui a nossa vida é uma passagem. Mesmo que nós vivamos na vida material, todo momento estamos aqui materialmente, mas a gente não pode perder de vista o foco de que a gente é espírito em primeiro lugar e que não tem desamparo para ninguém. Ninguém está solto, não tem ponta solta nesse universo. Tudo está ligado ao Criador. Nós somos pertencentes a Ele. Então, ele lembra de cada um de seus filhos, porque ele criou como um pai amoroso,
com energia incrível e grandiosa, criou tudo. Ele sabe de tudo que acontece conosco. Então, nós não estamos relegados ao abandono. É isso que a gente precisa de perceber. E como espíritos, nós temos um destino certo. Então, a gente não precisa de ficar pensando que a vida é só essa. Nós mesmos, no Espiritismo e outras religiões que acreditam nas reencarnações, a gente sabe que são fases que a gente passa ao longo aí da eternidade, que a gente vai experimentar o nosso próprio sentimento, as nossas emoções nos transformando. Esse é o principal móvel das nossas vidas. Mas a gente esquece disso e a gente foca tanto na questão puramente material. Não que não seja importante, mas a gente foca tanto que a gente esquece de que a gente é um espírito, que nós somos viajantes aí do tempo, para falar a verdade. Nós viajamos de tempos em tempos nos planetas, através das reencarnações, dessas oportunidades, mostrando que nós somos também essa parte do Criador, que nós somos importantes também e não estamos relegados. Então a gente precisa somente despertar para essas questões, né? E essa questão de criar sofrimento tá ligado mesmo, né, à nossa forma equivocada de pensar. Mas se a gente dirigir bem nosso pensamento, tentar se encontrar, meditar, refletir sobre as nossas questões, a gente vai perceber que a gente é parte de um todo, uma questão tão grandiosa, que isso que a gente vive é só um pontinho no universo. Tem uma questão, um exemplo, né, que até é um caso real do livro da nossa irmã Ivone Pereira do Amaral, uma médium fantástica que trouxe vários livros. Ela escreveu num livro, A Luz do Consolador. Lá tem um caso de uma senhora que era casada em segundas núpcias, tinha 2 filhos, e aí o marido, né, trabalhava, tinha um salário, assim, baixo até, relativamente baixo. Então, um dia ele falou para ela, olha, esposa, você precisa de assim, conter os gastos, vamos, né, pensar sobre isso, em conter os gastos, porque nós, senão nós vamos passar privação mesmo, vamos passar necessidade. Só que ela ficou tão brava com isso, com o pedido dele, simples, né, uma questão normal de todo casal, de toda a família, ela ficou tão brava que ela acabou pegando os 2 filhos, indo para a Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e eles se jogaram na frente ela se jogou com os filhos na frente de um bonde. E o que aconteceu? O filhinho menor desencarnou, a criança, o filho dela, o outro filho que tinha mais ou menos 7 anos, ficou paralítico das pernas, e ela acabou perdendo as próprias pernas. Então, olha o que ela causou para a vida dela. Vamos dizer que isso é karma do passado? Eu estou sofrendo isso porque é do passado? Não. Isso mesmo ela trouxe para a própria vida atual, um problema gravíssimo, que ela acarretou na própria vida atual, por questões de orgulho, de falta de aceitação, falta de humildade. E além dela, só que aí também ela criou um karma, apesar de ser naquela vida atual aquele sofrimento que ela trouxe para até o último dia da vida dela terrena, ela trouxe problemas para encarnações futuras. Por quê? A responsabilidade de ter tirado a vida de um filhinho, de ter causado lesão num outro filho e nela própria. Então, olha quantas questões que ela trouxe para o presente e para o futuro também. Mas aí está ligado, basicamente, aos tormentos voluntários da vida atual. Mas são tormentos voluntários contra as leis de Deus, né? Contra a lei da natureza. Então, ela trouxe essa problemática para a vida dela, é muito grave, mas nós também, muitas vezes, fazemos coisas, não vou dizer assim que isso é uma coisa comum, né? Que tem que ter coragem, né? Para se jogar na frente de qualquer transporte aí público, pelo amor de Deus. Eu falo, gente, eu sou tão covarde que eu não tenho coragem de me machucar, não tenho coragem de tirar minha vida, não tenho coragem de me dar um cortinho no dedo. Então, eu não tenho coragem para isso, mas a gente faz outras coisas, né? Como se martirizar pelos pensamentos, como deixar de aplicar as lições do mestre na nossa vida, a gente para de prestar atenção no próximo e na gente, faz coisas erradas. Então, são muitas questões aí que a gente traz de sofrimento para a nossa vida atual sem necessidade, sofrendo desnecessariamente e sem prestar atenção de que nós nascemos para sermos felizes,
que nós precisamos de olhar, né, para nós mesmos, para o nosso interior. E uma coisa também, muitas vezes, que a gente faz, quantas vezes a gente fica pensando assim na pessoa, olha, fulano não gosta de mim. Ai, ele olhou torto para mim, não gosta de mim. Ai, meu Deus do céu. Nossa, por que será, né? Ai, então, aí você já cria um castelo na sua cabeça de problemas em relação àquela pessoa. Olha, ele olhou torto. Ai, então ele não gosta de mim. Ai, então aquele dia lá que ele falou aquilo, então tem a ver que ele não gosta de mim. Depois, no final das contas, a gente vê que é tanta bobeira, aí a pessoa vem, conversa com a gente, dá um abraço, dá atenção, e a gente fala, puxa, por que eu perdi tempo pensando tantas coisas ruins? E por que eu sofri tanto por aquilo? A gente sofre mesmo. Sofre na alma por falta de, né, da gente não ter recebido amor, recebido carinho, recebido atenção daquela pessoa. Então, isso é uma questão muito complicada que a gente precisa trabalhar com muito afinco. E é um trabalhinho de formiguinha diário, a gente precisa de prestar atenção nessa questão para a gente não sofrer demasiadamente. Para a gente sofrer aquilo que é o necessário, que já está programado, porque a gente já fez algumas coisas lá no passado, lá de outras vidas, ou nessa atual, que a gente vai resgatar. Mas não criar coisas desnecessárias para o futuro e tentar suavizar a nossa vida, né? Porque a gente nasceu para ser feliz, né? A gente não nasceu para sofrer, não. Deus não quer isso de nós, não. É nós que criamos problemas, né, sem a menor necessidade. Então, vamos pensar, né, nas lições do mestre, naquilo que ele nos ensinou, para que a gente possa caminhar um pouquinho melhor, mas respirar um pouquinho mais, né? E não ficar pensando, focando só em problema. Pensar nas soluções e não tentar não acarretar mais sobrecarga para a nossa vida desnecessariamente. Muito bem, Kátia. É um tema que dá para a gente refletir, né? Dá para a gente pensar, né? Dá para a gente trabalhar bastante, né? Aprender bastante com os ensinamentos. Você vai falar alguma coisa, bem? Vou tentar. Então, a gente observa muito, principalmente pela mídia, como cresce o número de inadimplentes nessa época, né? Após festa, pós-Natal, pós-entrada de ano, porque chega final de ano, todo mundo naquela febre de festa, naquele afã de, às vezes, para sermos bem sinceros, até mostrar o que às vezes nem está dentro das suas condições materiais, é amigo secreto, é presente para um, para outro, é festa, é isso, é aquilo. Isso tudo é muito bom, é ótimo, é maravilhoso, mas desde que a gente tenha condição financeira para bancar, mas às vezes nós vamos enfiando a cara, né, no cartão de crédito, vamos fazendo suaves prestações, mas as coisas mudam constantemente. E no nosso trabalho material também não é diferente. Muitos que às vezes estavam lá com seu emprego garantido em novembro, dezembro, saiu em recesso ou férias e volta agora e receberam a conta, foram demitidos. Então, aí o que a pessoa vai fazer? Vai dar prioridade, às vezes é para o seu aluguel, é para as despesas mais sérias, né, de medicamento, alimentação, água, luz, aquilo que é o básico mesmo, o básico mesmo, o primordial. E as outras coisas vão deixando para segundo plano. Então, quando chega lá para... Aí, por volta de maio, junho, que se faz esse balanço, a inadimplência cresceu muito, cresce muito. Então, aí a mídia traz novamente outros números. Quanto que cresceu? E por que nós entramos nessa corrida maluca, né? Dessa gastação? Porque não pensamos, primeiro, que nós brasileiros, nós não temos uma educação financeira, né? Não temos nem por parte das escolas convencionais, nem por parte da família, né? Da nossa família, da maneira que nós fomos educados. Não se tinha isso, porque os nossos pais também não tiveram. Então, a gente não está preparado financeiramente, a maioria de nós, né, para esses gastos extras. Não vamos, assim, deixando aquela nossa... um saldo positivo para uma eventual despesa.
e vamos nos comprometendo. E isso é causar tormentos voluntários, porque quando nós colocamos, como diz o velho ditado, né? A minha mãe, principalmente, quando a gente põe o braço põe a mão no braço não alcança, é claro que a gente sofre as consequências. E a gente, literalmente, a gente chega fim de ano, a gente enfia o pé na jaca de várias maneiras, em excessos, né? Seja de comilança, seja de gastação, seja de uma coisa, de outra, e aí vem as consequências. Então, a gente precisa estar refletindo o que nós estamos adquirindo para as nossas vidas, o que pode ser mudado. E eu tenho na minha geladeira marcado, né, há muitos anos, um lembrete: eu posso, eu preciso, precisa ser agora. Então, volta e meia eu passo, agora não, né? Mas antigamente, e não é na questão financeira, às vezes é até em outras coisas, porque às vezes você vai ali, alguém está falando alguma coisa, você vai entrar no meio da conversa, vai dar uma opinião, aí você lembra: nossa, eu posso, eu devo, né? Precisa ser agora para me manifestar, ou eu deixo os ânimos acalmarem, a poeira baixar, e às vezes a gente vê que não precisa nem a nossa intervenção, que o próprio tempo ele traz a solução para aquela situação. E no calor da conversa, daquela euforia, da discussão, às vezes a gente só coloca mais lenha na fogueira. E quando a gente deixa a poeira sentar, e aí, isso é em todos os aspectos. A gente vê que o tempo, ele mesmo, ele mostra a solução. Ele vai mostrando os caminhos que cada um deve percorrer. E as pessoas envolvidas na situação vão encontrando ali os meios para solucionar aquelas dificuldades sem atrito, sem dificuldades maiores ainda do que as que já estão. Então, o evangelho ele é muito rico, e se a gente pegar mesmo a fundo para estudar e, acima de tudo, para tirar da letra e colocar na nossa vida, talvez a gente não sofra tanto, porque ele tem esse poder de nos acalmar, de incentivar, de nos orientar, de nos dar esse caminho a seguir, essa diretriz a seguir, para que a gente não se atormente por aquilo que já passou, que não vai mudar, e nem tampouco pelo que virá, porque nós nem sequer sabemos se vamos estar aqui, né, sofrendo por aquilo, ou se esses sofrimentos vai chegar para a gente, mas nós vamos nos libertando daquilo que ainda nos prende, para que no dia da nossa verdadeira libertação do nosso corpo físico, a gente não sofra tanto e não fique aqui, né, na agonia do desencarne, ainda tentando ficar aqui com essa dificuldade de nos desprendermos e abandonar os nossos despojos, que às vezes já não tem mais condição de dar continuidade. Então, Emmanuel tem uma mensagem que diz assim: o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. É tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças, abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora, a pressa te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Fazer silêncio e não te queixes. Alegre-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Então, com essa mensagem, né, nós vamos agradecendo já também as oportunidades, né, dessa manhã de hoje. Vamos dizendo aqui da nossa programação, o Evangelho no Lar e no Coração, hoje às 18h30, mas antes com o nosso amigo Edson Gordinho, mas antes às 18 horas nós estamos refletindo com Jesus, que é com a nossa querida Zezé Franco, trazendo o tema aí: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E, para finalizar os ensinos, os trabalhos da noite, nós temos tema A Paz em Família, é o Hugo e Amanda, programa Entre Irmãos.
Então, a gente agradece a Deus. Eu vou passando para a Kátia para que ela possa também fazer suas considerações finais. Antes, nós já vamos nos despedindo aqui, né? E até uma boa semana e até a próxima oportunidade com os próximos encontros aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Só lembrando aqueles que chegarão depois, aqueles que estão nos ouvindo, é muito importante que se inscrevam no nosso canal, que ative o sininho, que nos ajude aí nesse trabalho. Gratidão a Deus, a você, Kátia, nossa companheira de sempre, a Delso e aos nossos mentores espirituais por estar sempre nos sustentando, mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe. Estamos aqui, firme igual gelatina, mas firme. É isso aí. Muito obrigada por tudo. Realmente a gente precisa de refletir sobre o que nós estamos causando de mal para a nossa própria vida. Lembrando, né, que esses tormentos voluntários não são agradáveis aos olhos de Deus. Que a gente precisa mudar o nosso foco, agir acertadamente para que a gente possa ser feliz. Eu sempre bato nessa tecla de ser feliz, porque a gente pensa, a felicidade não é desse mundo. Realmente não, mas a gente pode ser um pouquinho, sim, né, relativamente feliz, como nos instrui o Espiritismo. Na medida do possível, a gente pode tirar só lições boas, aprender e ser uma pessoa melhor do que a gente foi ontem, há umas horas atrás. E aproveitando, né, da melhor maneira possível, com a nossa capacidade, que a gente vai se melhorar como pessoa. Então vamos assim, já entregando nas mãos de Deus, mais um programa, mais essa semana, mais esse dia lindo, de oportunidades, de aprendizado, que nós sigamos com coragem e com fé, hoje e sempre, rumo à nossa evolução, aos braços amorosos do Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus.